Boa noite, gente! Boa noite! É sempre um prazer, mas também é muito difícil estar aqui em cima dando a carinha de todo mundo. É um desafio, mas eu fico muito feliz pela oportunidade de trabalho, eu fico muito feliz que todos estão aqui com paciência e disposição para me ouvirem falar. Mas na verdade eu quero fazer um grande debate, assim, sabe, hoje. Acho importante, todo mundo aqui é amigo, todo mundo aqui se conhece, todo mundo sabe que não somos perfeitos, né? Não é mesmo? Então, muito obrigada, boa noite a todos e espero que todos estejam preparados e com os corações abertos e com as cabeças abertas para começarmos. Então é isso, eu quero propor hoje que na cabeça e no coração de cada um a gente esteja com a palavra materialismo aberta. Que a gente esteja com essa palavra não só como a gente conhece, mas tentando entender um pouco mais o que significa para as nossas vidas. Eu vou falar de materialismo, mas eu quero também que a gente consiga se fixar na palavra apego. Porque eu acho que quando a gente pensa em apego, na palavra apego, a gente consegue ter mais uma definição do que esse materialismo significa para nós. Então é isso, foca no apego, foca na palavra apego, que é isso que a gente vai tentar trabalhar hoje. Então tá, vamos lá. Eu vou começar pela definição de materialismo. Então, o conceito dessa palavra é uma doutrina que acredita que os fenômenos naturais, sociais, mentais e históricos são esclarecidos pela própria matéria ou pelas condições concretas materiais, também dispensando qualquer forma de participação divina em todo o processo de formação da vida, relacionando com fatores evolutivos casuais. Então, tudo é matéria, né? Materialismo é explicado pela matéria. Tudo é aqui, é agora. Então, é esse o conceito de materialismo. Mas eu acredito que o conceito de materialismo vai muito além desse conceito da doutrina, porque pode abranger muitos outros tipos de preconceito, de apego, na verdade. Riqueza sendo acumulada, saúde sendo desperdiçada, beleza sendo priorizada. É um tipo de hedonismo, né? É o aqui e o agora, eu tenho que fazer hoje, eu tenho que ter agora, e é agora e deu. Depois é depois, né? Não importa, né? Na verdade. Enfim. Então, é hedonismo em todos os aspectos, porque de que vale eu buscar uma evolução intelectual, uma evolução moral, se daqui a pouco isso vai acabar? Então, na verdade, é o certo. Eu aproveito agora, eu aproveito aqui, porque depois não tem nada, né? Não tem Deus, não tem outra vida, né? Enfim, esse é o conceito de materialismo. Tem alguém materialista aqui? Acho que todos nós somos um pouco. Eu acho. Tá, materialista. Eu sou. Tá, mas tu acredita em Deus, né? Acredito, metade, mas metade. acho Um cheque, é isso, mas é que a gente às vezes tem essa coisa de falar que a gente não é materialista só por acreditar na reencarnação, né? Às vezes a gente, não, eu não sou materialista porque eu acredito em reencarnação. Mas e será que não existem outros fatores que nos fazem mais materialistas do que a gente pensa, que a gente não é? Enfim, tem o conceito de materialismo e aí que eu acho que eu posso compartilhar com as pessoas, não de uma forma de ensinar, mas de uma forma de compartilhar, da gente trocar experiência. Então eu penso no materialismo assim, no tema materialismo, porque a gente já sabe que a gente tem que buscar um equilíbrio em relação ao materialismo. Só que eu acho que hoje, a nossa vida, quando a gente pensa em materialismo, em apego, a gente só atrela aos bens de consumo. A gente sabe que a gente não pode ser materialista em relação a bens de consumo. Mas e os outros tipos de ação do corpo, né? Do culto ao corpo, do culto à matéria, do eu ter um carro maravilhoso, eu ter uma casa maravilhosa. E na verdade a gente está aqui dentro sabendo que não adianta eu ter uma casa linda, maravilhosa na matéria, se a minha casa interior, se o meu eu interior está desmoronando. Então sim, a gente é materialista, porque a gente não consegue se desapegar de todos esses conceitos que nós mesmos criamos, né? Em nossa evolução, e a gente simplesmente não consegue. A gente tenta, a gente está aqui tentando. Mas aí a gente precisa pensar o que vale mais, eu continuar apegado a essas demonstrações físicas, a esses sentimentos egoístas, eu continuar apegado a tudo que a matéria me dá, a tudo que a terra me dá, a tudo que o meu trabalho me dá,
ou se eu posso pegar isso e fazer com que isso acrescente no meu eu, na minha reforma íntima, para eu colocar na minha real bagagem. Porque eu acho que a gente tem uma bagagem, né? A gente tá aqui de viagem, a gente pode pensar que a Terra é uma grande viagem, é uma longa viagem. E aí, o que a gente vai adquirir nessa viagem? Quando a gente vai viajar, por exemplo, para outro país, a gente faz uma bagagem, mas eu tô pensando na volta. Quando a gente não volta com o que a gente conheceu, com os novos lugares que a gente foi, onde a gente pôde passear, as novas pessoas que a gente encontrou, uma nova cultura. Às vezes a gente volta sem dinheiro, volta, né? Cheio de dívida, cheio de conta pra pagar, mas o que a gente... Com excesso de bagagem. Com excesso de bagagem, mas com excesso de bagagem... Material também. Mas e o outro excesso de bagagem que a gente traz? A experiência. Então é isso que a gente pode pensar da vida, entende? Que a gente não precisa ter na bagagem coisa que a gente pode tocar. Ah, não, essa é a melhor parte da viagem, é a bagagem de experiência. É a bagagem Mas sentimental. sempre volta com... Claro, mas ó, vai parar de fazer isso. Não, eu entendeu? já parei com isso. Ou eu viajo ou eu compro. Então, Aí eu não isso, compro, eu gente. viajo. É isso, ó. Então, parar de botar a expectativa e de botar, na verdade, parece que a gente bota, às vezes, a expectativa da felicidade da nossa vida em coisas. Em coisas que a gente pode pegar. Então, se a gente pensar que a Terra é essa grande viagem e que a gente vai levar daqui as coisas que a gente fez, o bem que a gente fez, o mal que a gente fez, as dívidas que a gente adquiriu, a gente vai levar, sabe? Né? Não, as dívidas A dívida do sentimentais. banco fica. Não fica, mas as outras... Mas isso não é uma lei moral de que tu sabe que tu tá fazendo errado e mesmo assim tu Mas eu não fez? sei se eu vou morrer amanhã. Ué, então é uma dívida. Não é uma dívida que pode tocar, mas é uma dívida que tu vai levar pra ti porque tu fez coisinha errada, entendeu? É uma Não deu dívida. tempo pra mim. Tá. Então é isso, eu quero que, né, e por isso que é um grande debate, assim, um grande questionamento para cada um se questionar o que cada um tá se apegando, o que cada um tá levando de apego pra sua vida. E agora, né? O que a gente vai fazer? Então é a grande questão que eu faço pra mim mesma. Se nós somos espíritos, se nós acreditamos em tudo isso, se a gente se esforça para mudar, né, esse nosso conceito, para mudar e evoluir, por que a gente ainda cultiva isso? Por que a gente é tão apegado a certas coisas? Por que a gente continua com esse materialismo enraizado? E se a gente sabe que Deus está nos nossos corações e que não adianta isso da gente se apegar a uma casa maravilhosa, a um carro maravilhoso, ou a um filho, ou a um marido, ou enfim, se a gente não vai levar nada disso daqui, gente. Por que a gente ainda tem? Faz bem pra alma, que é uma delícia. Faz bem pra alma, Vera, tu acha? A postura é gostoso. Faz bem pra alma, Vera. É isso. Cada um sabe o que faz bem pra si. Mas a gente tem certeza que a gente pensa nisso. Será que a gente pensa nisso em longo prazo? É justamente por isso que a gente tá aqui, para poder conseguir desapegar essas coisas. Isso, pra gente pensar em longo prazo. Eu acho que o ideal é a gente ter. conseguir. Eu acho que Pode ser. você pode E até aos ter, poucos mas sem você- apego. Nada te proíbe de você ter uma casa. De não viver a tua Em vida função. em Nada função impede, disso. não seja em função, nada É isso impede aí. de você Que é aquilo que ter. você falou, cuida da sua casa primeiro. Com certeza. Depois você vai Não cuidar importa o tamanho da sua isso. casa, se ela é grande, 3 andares, 5 andares, Mas é a tua você casa milionário. da tua, né? Tua casa. Eu, Não né? importa É. fora. Não O importa. importante é a sua dentro. Isso aí, isso aí. Tamanho Mas de fora, aí, não. aí eu vou botar um questionamento aqui. Ai, pronto. Se eu penso que, por exemplo, eu preciso trabalhar 16 horas porque eu tenho muita conta para pagar, eu tenho muita coisa para fazer. E eu tô deixando de fazer lá a minha terapia porque eu preciso fazer uma terapia porque eu sou bipolar, por exemplo. Só que eu não consigo. Eu tenho que trabalhar 16 horas. Eu prefiro trabalhar 16 horas do que deixar aquele tempo para fazer a minha terapia, porque eu acho que se eu não trabalhar o suficiente, eu não vou ter dinheiro pra, sei lá, sair no final de semana em uma balada, comprar um vestido maravilhoso. Por que a gente acha que a gente faz isso? Será que não é falta de fé? De achar que Deus não tá olhando por nós
e ele achar, e da gente achar que se a gente só trabalhar e não cuidar do nosso interior, de não fazer essa terapia, Deus vai nos abandonar, Deus não vai suprir com as nossas necessidades. Se a gente está cuidando de um lado, por que Deus não vai cuidar de outro? Será que a gente não é um pouco de falta de fé a gente cultivar esse materialismo e achar que a gente precisa, porque ninguém vai suprir isso pra nós? Claro que ninguém vai suprir, ninguém vai trabalhar pela gente, ninguém vai dar o pão pela gente. Só que a gente sabe aqui no Seara, quantas vezes a gente deixou, por exemplo, às vezes quando tem reunião mediúnica, as pessoas trabalham no sábado. Quantos sábados os trabalhadores deixaram de trabalhar ou saíram mais cedo dos seus trabalhos para vir aqui e estar na reunião mediúnica? Deixaram de ganhar dinheiro. Tiveram algum problema? Deus não supriu de alguma maneira, de alguma outra forma? Então, é isso. Onde é que está a nossa fé nesses momentos? Da gente se apegar tanto a coisas materiais e a situações materiais e esquecer que tem essa força superior pela gente, trabalhando pela gente. Só que a gente tem que trabalhar pela gente também. Ele não vai fazer tudo sozinho. A gente é dali, lado a lado. Ele anda com a gente. A gente é meio materialista, mas também a gente acredita em Deus. Então vamos acreditar de verdade, sabe? Vamos acreditar de verdade e deixar esses apegos pra apego coisa boa, né, gente? Apego ao Seara, né? Apego às filhas. Apego às filhas. Não, apego é bom, sabe? Apego de amor. gostar, apego de abraçar, apego de querer fazer bem pra uma pessoa. Eu acho que isso é bem importante. Mas em relação a essa questão de falta de fé, eu acho que tá muito atrelado ao orgulho que a gente tem, ao orgulho que a gente conserva ainda, né? E na questão... E na questão 9 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: em que aqui na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então é isso. O nosso orgulho, às vezes, é tão grande que faz com que a gente esqueça que tem esse Deus por nós e que a gente não precisa se preocupar, às vezes, tanto em trabalhar em 2 lugares. Se preocupar tanto em ter, não sei, uma roupa diferente ou sei lá, não sei. A gente não precisa se preocupar tanto com isso. A gente precisa se preocupar com a gente, com o nosso interior e fazer o bem. E botar em prática tudo que a gente aprende aqui, né? Tudo que a doutrina tem para nos ensinar. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos usar a doutrina a nosso favor. Vamos começar a botar isso mais em prática. Não só, né, nos dias que a gente vem aqui estudar, mas quando a gente está sozinho, com a gente mesmo, sabe? E quando Jesus diz, não se pode servir a Deus e a Mamon, eu acho, né? Eu acho que ele quis expressar que se a gente tem uma crença real, e se a gente tem essa crença em Deus, a gente não pode contradizer isso adorando o contrário do que ele nos ensinou. Então, se ele nos ensinou, se Jesus nos ensinou que a real riqueza é riqueza espiritual, que o nosso lar verdadeiro é a espiritualidade, né? Não é aqui, por que a gente adora o materialismo? Por que a gente adora ser apegado às coisas? Por que a gente adora? Não é contraditório? Super. Então, eu vou jogar outros exemplos aí pra gente ter contraditório agora. Eu já tô sentindo. Eu gosto de polêmica. Prepara um gelinho aí que já vai começar a queimar. Eu gosto de polêmica, vamos lá. Tá, então é isso. Será que a gente realmente não é contraditório em relação a gente, né, acreditar em Deus e não ser materialista, enfim. Um exemplo. Tem um acidente, tá? Tem o vozinho e o netinho ali no carro. Quem morre? Quem acha que morre? Prefiro que morra o vozinho. Por quê? Porque é velhinho, of Porque é course. velhinho, né? Porque Já é viveu a criança. vida, já fez o que tinha que fazer. Gente, é a primeira coisa que a gente fala. Todo mundo fala isso. Ai, que pena, morreu tão Tô jovem. doida. Toda a vida pela frente, né? Nossa. Quem é tu na fila do pão pra dizer que ele tinha toda a vida pela frente? Me sentia tudo. É verdade. E a gente Não morre. sabe o que é aquele pequenininho. E o pequenininho, e ele é, Eu não posso é, ser bem mais velho do que o pobre grosso. não é um espírito. O espírito tem idade. Mas eu só olho a carcaça, só olho. Mas a gente é apegado. A gente é apegado à matéria que a gente não consegue pensar ali.
Por mais que Mas sejamos pode espíritas. até ser um período que ele tem que passar Exatamente. para dar oportunidade. Tudo isso eu estudo, tudo isso eu sei. Mas na hora lá do vamos ver, dá um branco e eu atropelo tudo. Mas é bom a gente começar a questionar, nos questionarmos em relação a isso. Todo mundo faz isso. A primeira coisa que acontece, ai, por que não morreu o velhinho, né, tadinho? Ai, já tinha todo... Você já tá velhinho, já vai morrer. Daí mas a criança morreu. Já tá com o pé na cova, né? Já tá com o cachorro comendo. Mas será? Olha só. Mas será que o velhinho viveu uma vida toda pra de repente, daqui a 2 anos, depois desse acidente, ele realmente fazer o que ele veio fazer e a criança já tinha feito o que ela já deveria fazer? Aconteceu um fato no Rio, Uhum. de uma criança que houve um assalto e você deve lembrar disso. E João. ela foi, João no é. final, João é. ela foi arrastada pelo Uhum. trilho do carro, né? Sim. João é. Mas aí todo mundo ficou muito assim, com a criança, mas não sabe que ele, o espírito dele, na época de Roma, Uhum. ele fazia isso com as Tem que pessoas. fazer isso com as pessoas. Então, aí a gente vai julgar, a gente vai achar que a gente é Deus, né? Que é orgulho, né? Que a gente sabe mais, que a gente E ele acha que é pediu isso. pra vir Ele pediu. pra poder também desencarnar da mesma forma que ele fazia com as pessoas. Então, são vários exemplos que a gente pode colocar no nosso dia a dia e pensar, sabe? Opa, peraí, será que tá certo? Será que eu Às vezes as acredito pessoas me acham mesmo? muito fria quando eu venho com essas análises, você não sabe o que aconteceu. Mas aí a gente tem que achar o equilíbrio, né? Porque às vezes a pessoa não consegue entender, não consegue ter um tem que entendimento devagar. ainda. É muito De difícil entender. você ter esse Porque a gente não tem. Eu tô falando isso agora porque eu não perdi meu pai e minha mãe, entendeu? Então daqui a pouco, eu sei que eu não vou perdê-los, mas eu vou perder a matéria, entendeu? Então eu não posso julgar a pessoa que perdeu alguém e tá muito triste e não consegue me entender que na verdade essa pessoa não morreu. Mas é o tempo de cada um. Aí basta a gente ter a consciência disso pra nós mesmos e usar isso pra nossa vida. Não querer impor pras outras pessoas também, né? Que cada um tem o seu tempo. Cada um tem seu tempo. É isso. Mas é isso, às vezes a pessoa não sabe. As pessoas... Então é muito fácil pra gente dizer, olhar só a matéria e achar que, ai, tadinho do menino, morreu. Era pra morrer o velhinho, gente. Já viveu toda a vida, mas tu não sabe o que ele tem pra fazer ainda. Então, né? Vamos lembrar que a gente não morre? Acho que quando a gente lembrar que a gente não morre, fica mais fácil. Porque a gente não morre. A gente morre, a gente não morre. Outro exemplo. Tô com medo. Não, a gente fala às vezes assim, ai, agora eu vou viver o melhor possível, agora eu folgo sábado e domingo, nossa senhora, agora eu vou viver, eu vou sair, eu vou viajar, tá, mas e isso vai agregar alguma coisa na minha bagagem, na minha real bagagem? O que adianta eu deixar de vir no Seara sábado, que, né, saí na sexta-feira e não consegui acordar, né, pra vir no Seara? O que vai me agregar? A festa que eu fui sexta ou o Seara que eu voltei sábado? Né? Às vezes a gente inverte os valores de viver bem, de achar que a gente tá vivendo bem. De achar que a gente tá vivendo bem porque tá ganhando bastante grana e tem grana pra gastar pra comprar um carro novo. Mas você pode achar um ponto de equilíbrio. É isso que eu ia falar. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Você pode dosar. Abrir a mão de Porque uma você coisa pode de ir outra. na sexta-feira, Pode vir no Seara. Não, mas é exatamente isso. Poder pode, só que ninguém faz. Só que a gente Quando não chega consegue na hora, fazer. tô cansado. Mas é tô uma evolução, é um processo, É o gente. seu disciplina. Exatamente. Disciplina. Comprometimento. Disciplina e comprometimento. Você tem ou não tem? Total. E consciência e bom senso. E a consciência de saber o que é real, o que é real pra ti. O que vai de verdade valer pra ti. Agregar pra ti. Entendeu? E aquilo, não posso dizer que a Érica vai ter pra ela valor as mesmas coisas que tem valor pra mim. Talvez na bagagem dela precisam ir outros valores que não sejam iguais aos meus. Então é isso, é buscar sempre o equilíbrio e buscar sempre o conhecimento da Porque gente até às entender. vezes assim, deixa eu só falar. Não, claro. Às vezes você não quer ir para um lugar porque é um ambiente muito pesado, mas
E aí, você pode ser um pouco de luz ali. Claro, são várias vertentes, são várias análises que a gente pode fazer. Por você ir, não quer dizer que você vai absorver aquela negatividade, não, porque vai ser dependendo de como você esteja. Sim, com certeza, com certeza. Tá, mas eu vou pôr outro exemplo aqui. Olha, Que agora é o pior. O pior. Não, é o pior. Mas eu vi uma palestra da Anete Guimarães, eu acho que todo mundo conhece ela. Ela é muito incrível. E essa palestra que eu vi dela meio que mudou, assim, eu fiquei meio assim, tipo, o que tá acontecendo? Porque é muito boa. Ela fala sobre leis morais imutáveis. Leis morais leis de Deus, que não tem o que fazer, que a gente precisa seguir. E aí ela dá um exemplo pra gente entender o quanto a gente é apegado a valores que não são reais. Ela conta a história, né? Ela dá o exemplo falando que tem um bonde, nesse bonde tem 5 pessoas. E aí o bonde tá lá seguindo o trilho e acabou o trilho, o bonde vai cair, já era bonde, só que o bonde pode fazer um desvio. E nesse desvio tem um trabalhador. E se fizer o desvio, vai matar o trabalhador, mas vai salvar 5, né? E aí faz o quê? Faz o quê? O que os 5 do bonde faz? O que o bonde faz? O que os 5 que estão no bonde faz? Joga pra cima do trabalhador. Ai, não tem. O que tu faria, Fê? Eu seguia o bonde reto. Eu Deixava não pegaria o bonde. o trabalhador, não. Aí deixaria na mão de Deus quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver com acidente. Mas eu não mataria Porque o trabalhador. tu sabe eu não que tenho tu não vai culpa. morrer. Não, e tu sabe que tu não vai morrer e tu vai ter que saldar essa dívida mais pra frente. Porque isso é uma dívida que a gente tá adquirindo. A gente prefere o quê? A quantidade de salvar 5 ou a qualidade de deixar Deus decidir e não matar ninguém? Porque se Porque aí acabou ninguém o vai ser trilho, culpado de nada. o universo é perfeito. Aquele trilho não tá ali por alguma razão. Por que tá ali? Então não é culpa do coitado do trabalhador. Se eu desviar, vou pegar ele, então eu vou reto, porque teria que ter um trilho ali que não tá lá. Isso, Então é porque isso. Deus já tá no comando. E engraçado... Manda pra nossa. Leva pro nosso lado. Hã? Buzina antes e vê se Buzina. você trabalhador. Ai, passei no bonde. Tem que tentar, né? Senão também que vai desistir Olha, fácil, assim. Mas aí eu vou botar uma outra. Agora eu tô vendo um outro Outra campo. perspectiva. O pobre do condutor, ele vai ter que decidir se ele desvia ou Em não. poucos segundos. É muito pouco. Poucos segundos. Não tem buzina nem. Mas aí ele pensa, Não aí, tem essa- deixa só, Não tem aí se ele deixar seguir a coisa, ele vai ficar com a responsabilidade dos outros 4 ali que estão ali dentro. Mas não é culpa Não, dele. não é dele. Não é culpa dele. Mas aí eu vou, agora que eu vou te jogar na fogueira. Eu entendi o que você Mas tá falando. quando aqueles 4 chegar lá em cima, eles vão dizer o quê? Tá, mas... A culpa foi do condutor. Mas não Aí importa. todo 4 obsessões Não, me é. deixaram. O caminho que o condutor tinha que seguir estava quebrado por alguma razão. Não ele importa. ia fazer um desvio que ele não A deve lei, permitir. a lei Mas os 4 que moral... estão lá sentados não vão pensar assim. Não, gente. mas não importa. Eu tava tendo uma discussão clara, mas era com animais. Aham. Eu tava com uma pessoa no carro, aí disse assim, eu quase atropelei um gastor, sei lá, hoje. Aí eu disse, eu disse, e se tivesse parado, o que tu ia fazer? Ele disse, eu não sei o que eu ia fazer, porque se eu paro de trabalhar, eu perco o dinheiro. Aí eu disse, e se fosse uma pessoa? Você ia fazer o quê? Não ia ter que parar para levar no hospital? Então, a mesma forma com os animais. A lei moral é de que não é pra matar ninguém. A lei Nenhum moral é ser de que não é pra vivo. fazer mal pra ninguém. Não é ninguém, é nenhum ser vivo. Não é pra fazer. Então, se eles estão pensando em que a culpa vai ser do lado do condutor, eles já estão errados. Mas eu não sei se eles são espíritas. Eles já estão Espírita errados. também é tudo obsessor Vai também. estudar. Mas não importa, não importa. Isso já tá dentro da gente, Rê. A gente tava falando isso que dia? Quinta-feira. Que já tá no nosso código saber o que é certo e o que é errado. A gente sabe que não precisa matar. A gente sabe que a gente não pode ter essa responsabilidade de... Ele vai passar bem do condutor. Depende. Não, mas não. Depende da. Ó, se o condutor resolvesse lá virar um negócio e eu tô lá, eu sei que o condutor fez aquilo, eu não posso fazer alguma coisa pra impedir ele de fazer? Porque quando a gente cai um avião, morre todo mundo e uma criança sobrevive. Então, é a fé que eu acho que a gente deixa às vezes
de contar, a gente deixa de contar com esse Deus que tá pela gente. Daí não tem muita... Porque a gente fica, não. E aí, quando a Nete, né, botou esse questionamento, o pessoal ficou. Só uma observação. Isso é um caso já, é um psicólogo que formou essa Que pergunta. formou a pergunta, eu Só acho pra que não deixar sendo como que a Nete formulou isso. Sim. Não, mas ela falou, na palestra ela fala. Na palestra ela fala que é um estudo, assim, Exato. estudo. É bem interessante. Aham. E a palestra dela é excelente, essa aí. É muito boa. E aí, na plateia, foi todo mundo, não, eu vou salvar 5. Porque é melhor salvar 5 e deixar que morra 1, entendeu? Eu não tenho o que fazer. Tenho que fazer. Não fazer nada. Deixa com Pelo amor Deus. de Deus. Deixa com Deus. Se tiver que... Eu acho que a gente, muitas vezes, você precisa viver aquela situação pra saber o que fazer. Porque você pode se perguntar agora, a gente pode levantar a mão e falar, eu vou seguir reto, ou eu vou... Mas na hora que você tá sentindo aquilo, certeza. você vai ter a tua reação do coração, que a Com gente nunca certeza. sabe qual é, eu acho. Não, e eu acho que essa Bem difícil situação, essa pra resposta. mim, essa situação pra mim foi direto na consciência de que a gente não morre. Foi direto na consciência que a gente vai ter que ir lá pra erraticidade, que a gente vai ter que prestar contas disso e que a gente vai adquirir isso pra outras tantas vidas, entende? Que a gente não vai somente fazer ali, escolher um caminho diferente e deu, porque depois a gente morre e não vai precisar acertar contas com ninguém, sabe? Não acertar as contas, mas com a gente mesmo, né? Do que a gente acrescentou pra nossa vida e o que a gente colocou nessa real bagagem. Pra mim, o que mais pesou nisso foi a consciência de que a gente não morre. Então, o máximo de coisas que eu fizer boas aqui, o máximo de coisas legais e menos erradas que eu fizer aqui, é menos coisa que eu vou ter que pagar depois, gente. Então, essa consciência, eu acho, e essa fé de que não acaba e que a gente tem esse Deus zelando pela gente é muito importante. Aqui na internet tem um cara perguntando, e se esse condutor fosse um de nós? Sim, mas é isso É que nós isso. estamos nos colocando no lugar do Luiz Camargo, o condutor. nome dele. Mas é isso. Luiz Camargo, o nome dele, tá perguntando. Fala. A Eu, gente tá como se colocando. condutora, eu ia dizer, gente, vou matar ali, não quero matar ninguém, entendeu? Começa a fazer o Pai Nosso. Vou deixar o trem ir. Aí, Vou deixar, você não vai ter coragem de pessoal, levantar vocês para os de 4 carne. que estão lá vão querer me matar, mas eu Entre- estarei com a minha consciência Entre a tranquila. certeza de matar um e a incerteza de matar todos, eu prefiro a incerteza. A incerteza, claro. Né? Claro. A probabilidade de matar. Mas isso é porque a gente precisa ter essa consciência de que não acaba, de que a gente não morre É e porque que a as gente pessoas vai. ficam ligadas justamente com isso, que morreu o corpo, quer dizer que morreu tudo. Mas não morreu, né? Outro exemplo, preconceito, né? Por que a gente tem preconceito? Por que a gente tem essa coisa de preconceito com cor, com sexo? Porque espírito não tem isso, né? Na realidade a gente não tem isso, mas a gente fica ligado, né? Na matéria, a gente fica ligado que aquela pessoa é mais pretinha, mais branquinha, mais amarelinha, mais... Tu vai ser, ou tu já foi igual, ou tu vai ser, ou tu vai, né? Espírito não tem sexo, não tem cor, por que a gente tá importado com isso? Se a gente não é materialista? Por que a gente fica ligado nesses conceitos, nesses preconceitos, se a gente não é materialista, se a gente é espírita? E se a gente estuda tanto e a gente não faz essas coisas? Questão eutanásia. Hum. Nesse teu ponto de vista de condutor. Olha essa decisão. É um livre-arbítrio. Não sei. Mas e aí? Isso é uma questão muito complexa pra mim, só. Vou continuar. Eu não sei, eutanásia, não sei, gente. Não sei. Eu Não sei acho o que que é. não deve fazer Ele eutanásia. Ele teve uma resposta saudosista disso. Não, aqui ela perguntou assim pra mim, eu falei assim, a questão toda da nossa vida, vem dentro disso, tá? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Total. E a liberdade da consciência que você tem em relação ao céu, né? Vamos colocar dessa forma, em relação à nossa vida eterna, né? Tá justamente relacionada com a renúncia. Com a renúncia. A gente pode colocar 2 pontos nessa questão. Às vezes não é eutanásia, às vezes eu estou fazendo eutanásia, não por conta da renúncia, da dor que a pessoa está tendo, mas existe, como você mesmo falou, é muito complexo esse tipo de coisa, não dá para poder responder. Mas Não, é livre-arbítrio, total. É razão. E também tem a coisa das Eu acho o vezes. seguinte, que eu particularmente não faria, porque se a pessoa está tendo aquele sofrimento, é porque ela necessita daquele momento. Mas a gente O consegue espírito ter dela. essa visão O espírito- e é aquilo, a gente tem livre-arbítrio.
Tu consegue ter essa consciência. Mas é aquilo, a pessoa que vai fazer, talvez também precise passar por aquilo. A pessoa que vai decidir, né? Também precisa passar por aquilo. Escolher isso pra saber que foi errado, pra saber que foi... Enfim, são vários processos. Mas sempre lembrando que a gente não pode esquecer de Igual, Deus, por exemplo, né? se Esquecer da fé. Tá. Um exemplo que é sobre isso que você está dizendo. Eu vou decidir passar por cima do trabalhador lá. Mas eu vou decidir para salvar a minha vida por qual razão? Às vezes até mesmo a questão de salvar a minha vida em matando do condutor também é materialismo. Porque não só apenas, mesmo sabendo da continuidade da vida, mas eu estou decidindo ceifar a vida de outra pessoa por quê? Porque eu tenho meu filho, eu tenho minha mãe, eu tenho meus bens, eu tenho as minhas coisas. Exato. Então, às vezes, até a atitude de que a gente coloca o título de eu vou salvar todos. Sim. Em detrimento de É outro. uma questão de orgulho também. Sim, então a gente tem, então a questão pontual aí não está exatamente na decisão, está justamente no que o coração está trazendo. Com certeza. Sempre o coração. Na verdade, não é deixar salvar todos, e sim deixar na mão de Deus. Deixar na mão de Deus, é a Não fé. é É a fé. escolher É um buscar a e outro. fé. É dizer, É o ponto eu da vou fé. deixar. É o ponto da fé. Mas não podia pular todo mundo. Mas agora, então, vocês conseguem dá pra ver quantas vertentes o materialismo tem, quantas coisas a gente pode inserir no nosso dia a dia em relação ao materialismo. E se a gente sabe que nada acaba aqui, que existe essa justiça divina e que existem esses princípios morais que são inerentes à nossa vontade, que eles não vão mudar, por que a gente não consegue desapegar? Por quê? Ninguém sabe me dizer por quê. Alguém sabe lá no fundo por quê? Eu vou fazer outro questionamento, gente. Se a gente sabe realmente que a gente tem essa outra vida, se não vai acabar aqui. Vocês já pensaram no quanto de lixo que a gente produz? Nossa. Isso aí eu me preocupo. No quanto de plástico a gente usa? Tá, e daí se a gente vai voltar, a gente não tá estragando a natureza e o planeta que a gente mesmo vai voltar. Então a gente, né, continua aí materialista, porque a gente tá pensando em usar o plástico, tá facilitando nossa vida, claro que tá facilitando nossa vida, é maravilhoso usar plástico. Mas e depois? Eu não vou voltar? Né? Meu espírito não vai voltar pra cá? Eu não quero ter um lugar legal pra, né, voltar? Vai bem Isso é uma coisa que eu penso sempre quando eu vou mexer com qualquer coisa desse tipo. Com lixo. Quando eu vou botar o lixo pra fora, eu sempre fico olhando. Nossa, foi lixo demais essa semana. Não, e é isso. É pensar, eu acho que... não só nesses bens de consumo, mas pensar em relação ao egoísmo que a gente faz gerar quando a gente pensa, quando a gente é apegado às coisas. O egoísmo que a gente cultiva, né? Porque a gente coloca o nosso prazer imediatista acima de outras várias coisas. E a gente gera um ciclo de egoísmo que não acaba. A gente vai... É o meu, é o meu, é o meu. E às vezes a pessoa que tá fazendo mal nem quer fazer o mal. Mas ela tá tão preocupada com o prazer dela, ela tá tão apegada com a matéria, com a comodidade, que ela só pensa nela e aí ela deixa de fazer o bem porque ela tá pensando só nela. E automaticamente ela faz o mal, sabe? Então é uma coisa, apego é uma coisa tão ruim para nós e para nossa sociedade, para as pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes a gente nem se dá conta. É egoísmo, é muito egoísmo. E então é isso, gente. E a gente vai cultivando e eu queria saber por que, né? Por que a gente cultiva? Por quê? Eu não achei resposta, gente. Mas eu achei assim, ó, que eu acho que o espiritismo, a gente estudando, a gente sabe, como todo mundo falou aqui, que nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente precisa, às vezes, de uma manifestação. Para o Kardec ter a curiosidade de pesquisar o que estava acontecendo, tiveram que ter as mesas girantes, ele teve que pesquisar. Então, tiveram que existir fenômenos materiais, né? Então, é para alguma causa. Mas o ponto é que agora nós espíritas que estamos estudando, a gente já tem a responsabilidade de saber que isso não é tudo.
né? A gente já tem a responsabilidade de saber que a gente tem esse outro lugar, que a gente vai ir para esse outro lugar e que a gente precisa adquirir coisas reais que vão nos trazer benefícios lá, na nossa verdadeira casa. Isso eu acho que é o mais importante. Então, analisar o que a gente está mandando, para o que a gente está recebendo e por que esse meu sentimento de apego ainda está em mim. Por que eu ainda cultivo esse sentimento de apego. Porque cada um tem a resposta dentro de si, mas tem que procurar, né? Não adianta lá ficar trabalhando 16 horas para esquecer o apego e ter lá, tá cheio de dinheiro, e aí chegar em casa e não conseguir olhar para dentro de si e entender por que tá apegado a certas coisas e a certas situações, né? E outra, isso do Kardec foi há mais de 150 anos. A gente precisa correr, gente. A gente precisa correr. Muito, muito. E outra coisa, que eu só quero deixar aqui também, um textinho. De tantas gerações apegadas a status social. Quantas vezes a gente vai no interior e existem famílias que estão vivendo do mesmo status e do mesmo apego pelas coisas há tantas gerações, e isso não acaba. Quanto mal isso faz para as pessoas, quanto mal isso faz para os filhos, que, né, poderiam sair desse ciclo vicioso de apego. Apego aqui nas religiões. Quantas pessoas ficam lendo um acúmulo de conhecimento, mas essas pessoas não conseguem desapegar desse acúmulo de livros e de conhecimento e colocar isso em prática e praticar isso no seu dia a dia. Então é complicado. É um apego, aí é apego às raízes, apego a um objetivo e tu não consegue enxergar a tua volta. Então, apego é sério. Então, por isso que a gente precisa desapegar. Vamos desapegar. Então, tá. Na minha opinião, o problema do materialismo é esse. É a cegueira que o acúmulo e o apego causam nas pessoas. É a cegueira que faz tu não conseguir enxergar o teu entorno. Tu só enxerga ali, né? No teu exterior. E não enxerga nem o interior, porque tu não tem tempo para enxergar o teu interior e meditar no que está acontecendo, porque tu tá só focado no agora, no aqui, no hoje, no ter, no ver, no fazer. E não consegue enxergar ao redor. Mas vocês estão passadas? Tô. Ela tá olhando assim. Tem outro. Não. Acabou. Eu ia dizer aqui, ó. Nem tudo está perdido. Opa, ai, graças Nem a tudo Deus. está perdido. Oh, Senhor. Ó, apesar dessas dificuldades e apesar disso tudo, é aquilo. A gente sabe que tudo acontece por uma causa e que a gente está vivendo esse período pra alguma coisa. E que a gente precisa estar focado em buscar o porquê desses períodos da nossa vida. E apesar disso, eu acho que a gente precisa achar o equilíbrio e continuar seguindo esses caminhos que a gente já tem, que Jesus já nos ensinou, que o Espiritismo nos traz. Enfim, e eu acho também que às vezes a gente precisa de um sofá mais confortável, às vezes a gente precisa de uma carta psicografada, às vezes a gente precisa de uma manifestação, né? Às vezes precisa, mas o precisar e o necessitar disso para fazer a diferença na tua vida é a chave. Eu acho que não tem problema tu querer ter um telefone melhor, não tem problema tu querer ter uma casa melhor, mas o que isso tá gerando pra tua vida? Custo? A qual custo tá gerando? Qual o custo você Então a busca do equilíbrio sempre, e a busca dessas verdades e da verdadeira riqueza para cada um, porque cada um tem a sua verdadeira riqueza, mas a gente precisa procurar e tentar se desapegar desses conceitos que a sociedade criou pra gente em relação a apego. Porque às vezes é útil para a sociedade que tu não acredite que tu vai reencarnar. Porque é útil que tu gaste, né, pra roda girar. É útil que tu seja apegado para as coisas, né, funcionarem melhor para a sociedade. Então a gente precisa pensar além do que tá só na frente dos nossos olhos, assim. E aí é aquilo, e o limite do trabalho, como é que eu sei o limite das minhas necessidades? Onde é que eu acho isso? Tem algum manual? Alguém falou? Alguém não falou? Aí tem. Na questão 717, fala, um comentário do Kardec.
O limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, de indiscutível. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram esses ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como selvagem, porque a gente evoluiu. A evolução do mundo é a nosso favor. Mas como que a gente está usando a evolução da civilização para o nosso favor? Para o nosso real bem? Para a nossa real riqueza? Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve senso ético e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens ao apoio mútuo. Será que a gente está conseguindo enxergar esse desenvolvimento? E será que a gente está conseguindo enxergar que a gente, além de evoluir intelectualmente e tecnologicamente, a gente precisa evoluir no apoio mútuo, na fraternidade, na caridade? Que a civilização está dando um monte de coisa pra gente. A gente tem um monte de benefício a nosso favor. Mas e o que a gente está fazendo por nós e pelos outros? Acumular riqueza é fácil, mas e a real riqueza? Os que vivem à custa das necessidades dos outros exploram benefícios da civilização em seu proveito, tendo da civilização apenas o verniz, como há pessoas que têm da religião apenas a máscara. Tá, meu bem. Toma. Toma. Então é isso, gente. Será que a gente está usando? O que a gente está usando da civilização? O que a gente está usando do que Deus deu pra gente? Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente não tem só o verniz de não ser materialista, mas no fundo a gente tá aí, ó. Não tô nem aí, compra tudo, vou ficar pegado mesmo. Então vamos, né, olhar pra dentro de cada um e descobrir isso, porque aquilo que o Cris falou é o livre-arbítrio. A gente tem que ter a consciência de que a gente tem o livre-arbítrio e que a gente, pra não ir pelo caminho errado, seguir no caminho que a gente já tem escrito lá, de exemplo que a gente já tem escrito, de situações que a gente já sabe que acontecem, que a gente às vezes faz igual, sabe? Então é cuidar disso, cuidar da gente e seguir sempre Jesus, gente. Quais são as verdadeiras riquezas? A instrução dos espíritos evangélicos e adventistas. Essa aqui também é para matar. Não, a outra é para matar mais. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tendo as suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, por que a gente vai acumular? Às vezes a gente não consegue nem usar, se a gente não vai levar. Né? Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. O que tiver adquirido em bem real, a riqueza real é a importante. Não importa se eu sou rei e rainha aqui, gente. Não importa. Lá, o que eu vou levar? Eu vou ser rainha se eu realmente tiver sido uma rainha inteiramente. Uma rainha seguindo os exemplos de Jesus. Os conhecimentos que a gente sabe que a gente precisa ter. E fazendo bem. Sempre. É difícil, gente. É complicado. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis desse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Vai jantar, eu tenho um casaco de pele lindo, maravilhoso. Vou morrer? Ah, me enterra lá com um casaco de pele que eu quero ir com ele. Não vai jantar, amor. Não vai. Que lá, né, vai que... Nem partiu. E tem outro trecho só pra finalizar. E dependendo de onde você vai derreter. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é, para vós, objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade.
falou tudo, né, gente? Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade ou de vos entregardes a excessos. É aquilo, eu preciso trabalhar 25 horas porque eu tenho 5 filhos para criar. Mas tu realmente precisa trabalhar 25 horas? Será que esse tanto de trabalho que tu está deixando de fazer outros tipos de trabalho que iam te enriquecer não é só para suprir coisas que tu acha que fazem bem para ti e que realmente em longo prazo não fazem? Pensar. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ele proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligencias do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente do vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres, foram um objetivo exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá para sempre. Será que a gente está desprezando o nosso espírito? Será que a gente está dando o real valor que o nosso espírito tem? Será que a gente vai conseguir chegar lá com a nossa malinha bem bonitinha, com todas as coisas que vão realmente fazer com que a gente evolua? Será que a gente está fazendo isso? Para encerrar, eu vou passar um videozinho do Bezerra. A do Bezerra, né? O vídeo do Bezerra, materializei o Bezerra, vou passar um vídeo do Bezerra. Não, é um filme, o Diário de um Espírito. Não sei se todo mundo já viu? Não. É muito bom. É brasileiro e conta a história do Bezerra de Menezes. E tem uma parte do filme que é um debate de um materialista com ele. O materialista propõe um debate ao Bezerra. Né? Ele fala sobre as coisas do materialismo. E ele fala, e aí, Bezerra, o que tu tem pra me dizer? E o espiritismo? E eu vou passar só a parte que o Bezerra fala pra gente entrar a semana e se a gente conseguir lembrar de pelo menos uma frase do bem que não ser materialista faz, a gente vai entrar a semana legal. E é muito legal. Olhem esse filme, Diário de um Espírito. Eu comecei, mas acabei parando e não terminei de ler. Ou de ler, de ver. É muito bom, é muito bom. Deixa eu ver se tá alto. Não, ele não tá alto. Desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou aos seus entes mais queridos e enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz? E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos cuja morte arrebatou seus seres mais queridos
E que, enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, eu lhe pergunto ainda ao suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica um vazio existencial, o que fica um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto. É isso, né, gente? O que o materialismo faz realmente por nós. E o que a gente está levando na nossa malinha. Começar a semana pensando isso. O que a gente está realmente botando nas nossas malinhas. E continuamos firmes na luta. Obrigada.